Vamos orar. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amado Pai Celestial, com alegria no coração, alegria da alma, Senhor, nós nos achegamos ante o Teu altar, o lugar onde nós podemos se sentir amparado, protegido, lugar onde flui do nosso coração, Senhor, a segurança de termos a Ti, amado Deus, como nosso Pai Celestial. E Pai, isso é o melhor que aconteceu com cada um de nós. De um dia, através do grandioso amor Seu, enviou Seu Filho e com isso nos presenteou a filiação divina, herdeiro, Senhor, do Teu trono, o qual, por intermédio de Jesus, Teu Filho, abriu a possibilidade para cada um de nós poder um dia chegar até lá. E, amado Pai, aceita do nosso coração o agradecimento, toda louvor, toda a honra, glória e admiração, amado Pai, pela Tua criação, pelo Teu amor e por todas as coisas que tem feito, faz e ainda fará por cada um de nós, Senhor. Temos a alegria hoje de viver um serviço divino muito especial, porque nós ainda estamos sobre essa terra, revestidos da carne, e precisamos da Tua ajuda, Senhor. E a vida que Tu nos deu de presente tem um propósito grandioso, além da alegria de poder saber, ter aprendido que toda a Tua criação perfeita, Tu deu para cada um de nós a possibilidade de desfrutar tudo aquilo que está diante dos nossos olhos. E, Pai, ficamos felizes por isso. E mais ainda, Pai, Tu nos dá a oportunidade, através da igreja, dos Teus ensinamentos, para poder ultrapassar aquilo que é visível para o invisível, Senhor, que é o Teu plano, o plano de salvação para a nossa alma. E hoje nós temos a alegria de ter um serviço divino especial, onde nós vamos poder também, através da igreja, através da palavra, Senhor, não só testemunhar para a nossa alma o Seu plano de salvação, da glória, mas também vamos poder levar isso a muitas almas no mundo do além. A manifestação do Santo Espírito, Senhor, do Teu plano. E, Pai, a gente sabe que por si só não conseguiríamos. Embora Tu tenha confiado e tenha nos abençoado um ministério, porém, Pai, sozinho não chegaríamos até lá. Por isso, Pai, nós estamos aqui, como servos, encarregados de levar a Tua palavra ao coração, às almas dos Teus filhos, que pela transmissão vão poder receber a força da palavra, mas também levar, amado Pai, para as esferas no mundo do além, onde muitos poderão ser ajudados através do serviço divino. Esteja conosco, Senhor, utiliza-nos tão somente como um bocal falante do Santo Espírito, dai-nos uma comunhão entranhável com o apóstolo maior, todo o apostolado ao redor da terra, com cada irmão e irmã também que está reunidos nesta oração, pela transmissão, ou logo também vamos ter o serviço divino físico, visível, que todos possam ter as forças também de, além de receber a palavra, possam buscar as forças de buscar esta comunhão com Jesus Cristo através do perdão dos pecados e da Santa Ceia. Pai, também entregamos em Tuas mãos as necessidades de cada um dos nossos filhos, de cada um dos Seus filhos ao redor do Brasil e do mundo. No mundo tereis aflições, o Teu Filho Jesus falou. E muitas vezes essas aflições, Senhor, querem fazer com que ofuscamos o caminho, ou queremos, às vezes,
por causa dessas aflições, buscar atalhos ou caminhos que se abrem a todo instante. O teu Filho Jesus também alertou sobre tudo isso. E queremos ficar debaixo da palavra, perseverar na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. E isso é que vai nos levar à salvação. Portanto, Pai, deixamos tudo. Deixa-nos viver uma hora de alegria, benção e paz. Santifique-nos, Pai, como um bocal falante do Santo Espírito. Em nome de Jesus te rogamos tudo isso. Amém. Está no livro de Salmos, no capítulo 57, no versículo 10, a palavra para nós neste domingo, que diz assim: pois a tua misericórdia é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens. Até aqui. Obrigado. Sejam bem-vindos, amados irmãos e irmãs, para esta hora de benção na casa do Senhor. Lembranças do nosso apóstolo de distrito e servos, onde tivemos ontem uma reunião, transmitiram lembranças e desejaram que a gente tivesse um abençoado ativar hoje, então entrego para todos vocês. Amados irmãos e irmãs, às vezes a gente fica folhando a Bíblia, fica lendo várias vezes o Pensamentos Guia, que é a palavra que os cargos usam para ministrar o serviço divino, e a gente fica sempre buscando muito conteúdo, muitas coisas, para que cada prédica, cada serviço divino possa ser levado o melhor para os ouvidos, para o coração, para a alma de cada um de nós. E acontece que aquele que se prepara para o serviço divino, a gente vai criando uma expectativa, uma alegria de saber quanto conteúdo maravilhoso tem, quanta sabedoria divina, quanta revelação tem na palavra de Deus, na palavra a qual nós firmemente rogamos a Deus, e que pela potestade do Santo Espírito Ele possa falar conosco. O nosso texto, por exemplo, ele já inicia falando de um ponto muito importante para nós, que não deve ser ofuscado pela situação que muitas vezes a vida promove, as preocupações, situações e uma série de coisas, que muitas destas coisas têm como objetivo de atrapalhar o nosso caminho, colocar atalhos ou colocar situações que advergem com aquilo que é o
Recentemente o apóstolo, numa palavra, falava que jamais alguma coisa possa fazer com que impeça a missão que Deus deu para cada um de nós como filhos de Deus. E a nossa missão, a grandiosa missão, amados irmãos, é preparar a nossa alma para a glória. E temos consciência das nossas limitações, das nossas falhas, das nossas fraquezas, que muitas vezes caímos nessa situação. E aí vem o início da palavra de hoje, falando da maravilha que é a palavra de Deus. Que ela vem e muda o nosso pensamento, muda o nosso desânimo, a nossa preocupação, a nossa tristeza. E essa é a função da atividade do Santo Espírito dentro da igreja, quando Jesus falou ali para os discípulos: vos enviarei um Consolador e Ele vai falar com vocês tudo aquilo que vocês precisam para caminhar. E nós estamos dentro dessa situação, amados irmãos, quando Jesus também ali fala: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. São pontos da Bíblia, pontos da atividade de Jesus quando esteve sobre essa terra, o qual nós não queremos deixar que escape da nossa vida, das nossas mãos. E por isso a necessidade de estar diante da palavra, por isso a necessidade de, claro, dentro das limitações, a palavra de transmissão hoje que está sendo levada nos lares dos irmãos. Às vezes a gente encontra alguém da igreja, irmãos fiéis, irmãos já com uma certa anos de experiência dentro da igreja, e fala: mas não poderia terminar a transmissão? E, amados irmãos, a resposta que eu dou foi a resposta que o apóstolo Distrito sempre está nos falando. Existe muitos irmãos ainda sem condição de caminhar para a igreja. Aqueles que podem, sim, vamos viver a palavra, vamos buscar, porque na transmissão, amados irmãos, nós não vivemos o perdão dos pecados e a Santa Ceia. E isso está estabelecido dentro da igreja. E, óbvio, os servos vão visitar aqueles irmãos impossibilitados que estão enfermos. O pastor vai levar a Santa Ceia e em nome do enviador, o apóstolo, em nome de Jesus, nos dá o perdão. E isso tudo faz parte do plano. E, amados irmãos, aqui no nosso versículo, Salmo 57:10, no final aqui, por exemplo, fala assim, o texto todo quer dizer: pois na tua misericórdia é grande até nos céus, e a tua verdade até as nuvens. Ele fala aqui da misericórdia de Deus que existe entre nós hoje como almas ainda revestidos da carne, que estamos nessa vida. Fala da misericórdia de Deus. E depois fala aqui que é grande essa misericórdia, essa verdade de Jesus no caminho. Isso já falava antes, no Antigo Testamento, que chega até as nuvens. E o que significa? Está mostrando para nós que o amor de Deus, a misericórdia de Deus é tamanha que chega até as nuvens, chega até o mundo, o qual nós ainda, como revestidos da carne, não temos acesso. Quem são esses? São aqueles que um dia trilharam o caminho aqui sobre essa terra e hoje estão do outro lado da margem. E essa palavra, amados irmãos, de hoje, o qual fala da potestade, da verdade deste caminho. Por que firma aqui a verdade em vários versículos da Sagrada Escritura, do livro dos Salmos? Ali fala também em vários lugares do louvor, do louvor. Um pouquinho antes fala: louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantarei
entre as nações. O louvor a Deus, a misericórdia do amor de Deus está em vários lugares. E depois, mais para frente, nós vamos ler alguns versículos da Sagrada Escritura, do Evangelho de Mateus ali, e fala desta verdade que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, fala do seu plano de salvação. Isso é o firmamento, amados irmãos, da certeza e a convicção do caminho que nós estamos andando. E nós precisamos, tanto nós como as almas que se encontram no além, precisam revigorar este firmamento. Como é bom já na vida humana, na vida material, amados irmãos, quando nós estamos ali preocupados com uma outra situação, desanimado, e às vezes até sem saber sequer que rumo começar a trilhar para que as coisas possam voltar ao seu normal novamente, e nós não conseguimos enxergar, e vem alguém e nos fala, olha, nos dá uma palavra, nos ajuda, nos incentiva, nos ergue novamente. Na vida material já é algo maravilhoso, a ponto de nós chegar e pensar, puxa, por que eu não via isso antes? Por que eu não tomei essa medida antes? Mas precisou alguém. E, amados irmãos, no sentir espiritual, aqui o Espírito Santo fala conosco, ele muda esta situação, muda não só para nós, mas hoje, por se tratar do serviço divino de ajuda para os falecidos, muda a condição e as situações dele também. Porque o efeito dessa palavra, amados irmãos, embora hoje revestidos da carne, estamos com os nossos ouvidos, ouvindo o apóstolo, ou um cargo aqui atrás do altar, podemos ver tudo e sentir tudo isso fisicamente, mas o efeito de tudo isso vai para as almas. E essas almas, amado, a nossa alma e estas almas que se encontram no mundo do além, a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo prevalece lá também. É só pararmos e imaginar quantas almas que se encontram no mundo do além e que estão presas ainda, talvez naquilo que fizeram aqui sobre essa terra, ou que talvez foram enganadas o tempo, foram ludibriadas porque talvez uma promessa ou uma indicação humana, e que lá na frente levou uma decepção, e às vezes a alma parte para o mundo do além com essa decepção, porque qual é o contrário da verdade, o qual Jesus fala, amados irmãos? É enganação. E às vezes essa enganação está em torno, em volta de uma vantagem humana que ainda piora essa situação. Então, amados irmãos, que nós temos que procurar esse caminho da verdade. E o amado Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, queridos irmãos, como disse dos textos do Evangelho de Mateus, o apóstolo aqui fala da Torre de Babel, por exemplo, que a gente sabe da passagem da Sagrada Escritura, um acontecimento que a gente sabe que o propósito da construção da Torre de Babel, que eles queriam, por seu conceito, por sua sabedoria humana, construir uma torre onde eles, na cabeça deles, eles podiam achar que iam encontrar Deus, ou ia chegar até Deus construindo a torre. E um exemplo que o apóstolo maior fala aqui, amados irmãos, na palavra de hoje, e o que quer dizer, ele tomando e lembrando deste exemplo que está na Sagrada Escritura da Torre de Babel, ele quer dizer que nenhum ser humano, nenhum de nós pode alcançar a Deus, ou pode chegar até a glória sozinho. Nós somos literalmente dependentes da graça e do amor de Deus, que foi colocado por nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós, muitas vezes, hoje,
hoje em dia o ego do ser humano e o egoísmo, né? O individualismo, muitas vezes alguém se acha poderoso para isso ou para aquilo, e às vezes até começa com pequenas coisas, até insignificantes, mas aquilo vai crescendo, que é a soberba, e quando se dá conta, aquilo que realmente deveria de ser preservado, que é o amor, a alegria, a confiança em Deus, os frutos do Espírito Santo, o qual sempre nós estamos ouvindo, né? Que é paz, bondade, mansidão, alegria, isso escapa, não vai tendo lugar na vida, no coração, na alma nossa e dessas almas que estão no mundo do além. E o Deus, com o seu grandioso amor, nos traz de volta mesmo pela força da tua palavra e faz com que nós possamos retornar aos braços do Senhor, aos braços de Deus, que é o melhor, amados irmãos, que pode acontecer com as nossas almas. E, claro, irmãos, alguns pontos aqui da palavra de hoje fala da nossa imaginação. Quando nós temos serviço divino para os falecidos, ou quando vamos falar, talvez muitos de nós que hoje estamos ouvindo a palavra, vai poder refletir sobre isso, que quando nós tocamos no assunto de salvação de Deus, ao mundo do além, para as almas que estão nas esferas, ali nos lugares, quando lemos lá na Sagrada Escritura, né, as palavras de Paulo, que ele já contava com a vinda de Jesus em sua vida, e ele fala ali, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós depois vamos ser transfigurados, vamos receber um corpo celestial. Imaginem, amados irmãos, a imaginação humana que muitas vezes busca tudo isso no sentido humano, como que será a ressuscitação, né? Os mortos ressuscitarão primeiro, e alguém até pergunta, mas vai vir de que jeito, com corpo, sem corpo, como é? Então fica nessa imaginação, né? E aqui o apóstolo fala, o amor de Deus, amados irmãos, vai muito mais além do que a imaginação humana. É tanto que temos aprendido ao longo do tempo que nós não temos resposta para tudo. Se alguém utiliza essa imaginação humana, como, por exemplo, mas como vocês podem ter serviço divino de ajuda para os falecidos, 3 serviços divinos por ano, né? Como o de hoje. Se nós formos tentar explicar com o raciocínio humano como que são as coisas, vai parar nos questionamentos e na pergunta. E por isso precisa da fé, precisa do amor, precisa de crer sem ver. Jesus alertou sobre isso, que após ele teria que crer nele sem ver. E nós somos reforçados praticamente em todo o serviço divino e vamos diante da palavra de Deus para firmar esse crer, firmar a fé. Paulo fala, a fé vem pelo ouvir. Por isso a necessidade de estarmos na igreja, fazer parte da igreja, fazer parte da palavra de Deus. E que talvez hoje é muito comum alguém dizer, mas Deus não está em toda parte, Deus não é todo poderoso, sem dúvida é. Mas tem uma parte aqui que ele fala para ir de encontro a ele. E Deus está em toda parte. Fazemos nas nossas orações, falamos com Deus a todo momento, porque a nossa oração, o nosso dia a dia é uma oração constante a Deus. Porém, amados irmãos, na igreja, que onde foi clamado na oração inicial, Deus fala comigo, fala com a nossa alma, entra com a força da tua palavra no ouvido de cada irmão e irmã. E isso que nós fazemos. Por isso a nossa necessidade de não vacilar, amados irmãos, de ficar fiel. Muitas coisas vão cruzar o nosso caminho, como cruzaram o caminho destas almas que hoje se encontram no mundo do além. E a nossa tarefa, o serviço divino,
Para que serve, amados? Já que o efeito é invisível, vai para a alma, e o nosso amor, né? Não dá para deixar de lembrar nesta frase, o amor é o vínculo que a morte não separa. Nós continuamos amando estas almas, mesmo que elas não estão mais fisicamente entre nós. E é esse amor que, para o raciocínio humano, fica barrado, né, pela falta da fé, do reconhecimento, do amor. E isso tem que ser eliminado do nosso caminho, amados. E que possamos preparar, primeiramente, a nossa alma e oferecer através do nosso amor, através da nossa oração, lembrar, né, destas milhões e milhares de almas que já se encontram nestes lugares aguardando a vinda do Senhor, e que o nosso pedido a Deus é que Deus tenha misericórdia e que essa força da palavra chegue nestas almas ali e mudam o conceito da tristeza, decepções e situações que passaram aqui. Nós oramos por ele, para ele isto. Então temos lá, amados irmãos, em Mateus 28, 20, aqui fala sobre o plano de salvação de Deus deixado para os apóstolos. Tem um outro versículo depois da Sagrada Escritura, em Mateus 5, por favor, leiam, amados irmãos, também ali fala do plano de salvação de Deus. Mas lá no Mateus 28, 20, aqui fala, que já é o final do capítulo 28 de Mateus, fala assim, é o último na verdade, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E Jesus termina o evangelho de Mateus ali, falando, ensinando, falando, guardando. E ele disse isso para quem, amados irmãos? Para os seus discípulos, que depois se tornaram os seus apóstolos, e ali foi fundamentada a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É a nossa missão, nossa tarefa de pregar, de falar que o Senhor Jesus está conosco, e se refere também ao mundo do além, porque Jesus não veio só para a sua igreja física, ele veio também para a igreja invisível, que faz parte da igreja invisível que se encontra hoje na eternidade, no mundo do além. Que as nossas dúvidas e os nossos limitação, amados irmãos, humana, não ofusque a graça que Deus nos deu através do seu amor, compartilhar com estas almas que se encontram no mundo do além, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deixou bem claro que se nós não falássemos, né, os discípulos perguntaram a Jesus, mas e se nós não falar? Ele falou, eu vou fazer as pedras falar. Mas ele deu essa tarefa para nós, junto com a potestade do Santo Espírito, o qual nós recebemos por graça um dia, quando recebemos a filiação divina, quando fomos selados, nós temos essa possibilidade de testemunhar o amor vivo e grandioso para as almas visíveis, e hoje a oportunidade de também transmitir isso para o mundo do além, que é o plano de salvação de Deus, através de Jesus também, para estas almas que se encontram nas fileiras, aguardando também o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amado evangelista Roberto, para nossa alegria estar entre nós, por favor, ocupe o altar e manifeste o que tem no coração.
irmãos e irmãs, o salmista aqui, ele revestido do amor de Deus, ele já demonstrava a sua preocupação com as almas do além. E isso aqui, né, mostra também para a gente que lá já existia esse pensamento de que aquilo, como o amado apóstolo pode expressar, a morte, ela não causa uma separação definitiva, porque o amor ainda existe, o vínculo do amor ainda existe. E por mais que as pessoas que já se foram não estejam aqui, mas ainda continua esse amor. E lá, naquele tempo, eles também pensavam dessa maneira, não é? Embora eles não tivessem ainda o plano divino de salvação de Jesus Cristo, porque foi uma época que, antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, lá eles ainda estavam se preparando para a primeira vinda de Cristo. Então, a preocupação não era só com eles ali, na temporalidade do aquém, mas também tinha uma preocupação das almas do além. E fala no texto bíblico aqui que a graça de Deus, o amor de Deus, ele vai até os céus, ele vai até limites que nós, com os nossos pensamentos humanos, ainda não conseguimos ainda dimensionar isso. O amor de Deus, ele é algo estratosférico, vai a muitos lugares onde a gente nem imagina. Então, o que nós temos como ideias aqui, como colocação para nós de ensinamentos, é algo para que nós possamos ativar a nossa fé e trabalhar para que as almas do além, elas ainda possam receber ajuda. E para nós hoje aqui ainda se tornou um caminho mais acessível por conta da vinda de Jesus Cristo, onde ele pôde expressar ali, no exemplo do homem rico e do pobre Lázaro, que aquele que busca o caminho do Senhor, ele tem caminhos mais suaves, e aquele que não busca, ele vai sofrer as consequências, mas não está distante da graça de Deus, porque a graça do Senhor, ela está em todos os lugares. Mas Deus, ele não está dando a graça, ele está oferecendo. É preciso que muitos consigam entender a dimensão dessa graça para que possam buscar. Muitas almas que estão perdidas no além, elas precisam entender a envergadura, o tamanho, o comprimento, a largura dessa graça, para que elas possam entender que elas têm que deixar tudo aquilo que elas trouxeram da vida terrena e carregam ainda dentro dos seus corações espirituais ali, e que fica impedindo elas de poder desfrutar dessa graça. E cada um de nós, amados irmãos, carregamos uma responsabilidade muito grande de fitar os nossos corações nessas almas do além e abrir os acessos para que elas possam entender, pelo poder das nossas orações, porque no lema desse ano diz, orar funciona e funciona muito. Então, o poder das nossas orações, elas precisam atingir esses corações. Elas precisam atingir os corações espirituais dessas almas que estão perdidas, desorientadas, despreparadas, que estão abatidas, que estão angustiadas, agoniadas, e que isso tudo acomete efetivamente a alma daqueles que estão ali no além. E as nossas orações, elas têm o poder de mudar esse sentimento, de mudar esse semblante dessas almas, e permitir com que essas almas também possam enxergar um caminho mais amplo, um caminho mais aberto para poder adquirir a graça de Deus, para poder desfrutar da graça de Deus. Portanto, amados irmãos, o poder das nossas orações faz com que essas almas possam encontrar o amor, a misericórdia e a graça de Deus para a sua salvação. Amém. Amém. Também, amados irmãos, faz parte da nossa fé, do nosso seguimento ao plano de salvação da alma, porque nós ouvimos no serviço divino que sozinhos não iríamos conseguir, né? O apóstolo Manuel dando um exemplo da Torre de Babel, e com isso nós
nós temos consciência de que nós precisamos da graça e da bondade de Deus. O que acontece? Então, quando o evangelista ativava, eu pensava, porque o serviço divino encerra falando do amor, da potestade de Deus, do plano de salvação, fala de que nós não estamos sozinhos, deixou o ministério de graça, deixou a sua igreja para nos equilibrar na verdade, para nos manter na fé e seguir este caminho, mas lá no fim fala que Jesus estaria conosco, né, até a consumação do século. E como que Jesus está? Outro ponto que fez a gente pensar durante esta prédica, o serviço divino, é que todos nós, os irmãos, se tiver visitantes nos ouvindo nesta palavra, que depois procuram esta explicação, para nós é uma alegria de saber que em cada serviço divino onde está o apóstolo de distrito ou um apóstolo indicado por ele, é chamado 2 cargos e que, em memória das almas que estão no mundo do além, eles são utilizados para levar, né, receber ali o batismo com água, os sacramentos, o perdão e os efeitos, como para nós, o efeito da Santa Ceia, o efeito do perdão dos pecados, quando o cargo que está no altar fala em nome de Jesus, seus pecados são perdoados. Esse é uma palavra que tem o seu efeito em cada um de nós e vai para a nossa alma, o nosso perdão. A partir do perdão que nós recebemos, não é feito talvez uma marca em nós, que a partir dali, que temos que provar para alguém, que nós fomos perdoados. É a palavra. E nós cremos nisso. E a Santa Ceia, quando nós vamos na igreja e recebemos a Santa Ceia? O efeito dessa Santa Ceia, o que significa a Santa Ceia? As mesmas forças que Jesus teve para vencer a morte, vencer o pecado e estar em comunhão com Deus, ele deixou a Santa Ceia, ou seja, os sacramentos, que os efeitos vão para a alma. E às vezes se torna algo difícil até de explicar para alguém, porque sempre vem parte da palavra de hoje com o seu intelecto, com o seu limite humano, né, da sua imaginação humana, e com isso alimentar uma dúvida ou talvez não acreditar. O evangelista falou, Deus, ele nos convidou para receber a sua graça, porque se fosse uma imposição, Deus o faria, mas ele quer que a nossa parte é reconhecer o amor, seguir ele, porque nós cremos num Pai, um Deus Todo-Poderoso, cheio de amor, e a prova disso foi o seu Filho Jesus. E as almas do mundo do além também, queridos irmãos, aqueles que aceitarem, puder crer nisso, vão estar ali aguardando na fileira dos filhos de Deus, mas de uma maneira diferente, com a tranquilidade, com a segurança da alma, que quando for a vinda de Jesus, como nós, vamos poder adentrar com ele na glória. Essa é a nossa parte, amados irmãos. Amém. Vamos juntos à oração do Pai Nosso e depois à finalização do serviço divino. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, porque livra-nos do mal, porque Deus é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amado Pai Celestial, onipotente Deus, Senhor, hoje Tu nos dá a alegria e a possibilidade de
sair do limite da imaginação humana, Senhor, e viver a graça e a alegria de saber que o teu amor, o amor do teu Filho Jesus, não se limita tão somente no mundo visível. E ele ultrapassa tudo isso e vai até o mundo do além, neste serviço divino especial para os nossos amados que ali encontram. Senhor, tenha misericórdia, ajuda, aplane os caminhos para que este nosso amor, que já o recebemos de Ti e que pela potestade e a força da oração possa chegar também no âmbito destas almas que se encontram do outro lado da margem. E que eles possam sentir e saber que o Teu Filho Jesus também vos ama e tem um grandioso propósito com cada um. Senhor, abençoa a Tua igreja, aos Teus filhos e filhas, os mais necessitados. Temos irmãos e irmãs impossibilitados de ir na igreja, seja lá talvez por causa da idade, por causa de uma enfermidade, ou porque talvez estão distante de uma igreja e às vezes têm essa dificuldade. Mas, Pai, Tu tens nos ensinado que a igreja do Teu Filho Jesus, ela está dentro de nós, está dentro do nosso coração. Então, Pai, que os irmãos se sintam amparados pelo Teu amor e pela potestade e força da oração. Permita-nos ter uma semana de alegria, de paz e benção. Guarda a Tua igreja, desde o apóstolo maior ao diácono, cada irmão, Senhor. Guarda também os nossos irmãos que vivem em outros lugares, em outros países, e às vezes temos notícias de que países em guerra, em situação delicada, de fome, de falta de saúde. Amado Pai, interfere com Tua força, Pai, para que poupe os nossos irmãos deste sofrimento, mas tudo se cumpra, em primeiro lugar, a Tua vontade. Assim, Senhor, deixamos tudo em Tuas mãos. Dai mais do que sabemos rogar e pedir em palavras. No nome de Jesus, o Teu Filho, Te rogamos tudo isso. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a consoladora união com o Santo Espírito esteja e permaneça em vossos corações para sempre. Amém. Amados irmãos, muito obrigado pela presença e estamos juntos em cada oração e ficamos firmes na fé, na alegria e pensar que nós somos um povo abençoado, que somos lembrados por um que é o apóstolo maior. Todos nós oramos por cada um de nós, né? E todos nós oramos por um que é a atividade do apóstolo maior, junto com os apóstolos ao redor da terra, que possa preparar a sua igreja. Um abençoado domingo para todos, fique com Deus e lembrança para os irmãos que não puderam estar com vocês assistindo a transmissão. Até sempre.